5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Vou ler o texto e vou começar falando algo que Deus tem colocado no meu coração, e mais adiante, então, eu falo sobre esse texto maravilhoso de uma forma bem direta. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 a 24. Amém? Não apagai o espírito, não rejeitai as profecias, examinai tudo, retende o bem, fugi de toda coisa má, e o mesmo Deus de paz vos santifique por completo a todos vós, e mantenha irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, e Ele o fará. Amém? Quando ele fala aqui, não rejeiteis as profecias, ele está falando a palavra, não é profecia do homem, a palavra. Deus fala através do homem, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da sua palavra. E aqui não há erro, não tem abobrinha, aqui tem a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nunca nos esqueçamos que em Cristo Jesus já estamos salvos. A salvação é uma bênção a ser desfrutada não somente na eternidade, mas uma dádiva recebida, prometida e mais uma vez desfrutada já, agora. Amém? Então isso significa que a nova criatura está perfeitamente salva nos propósitos de Deus. Mas, igreja, nós precisamos atentar que o salvo não significa que o salvo tenha liberdade de fazer tudo aquilo que vem na mente dele. Isso não significa que o salvo, ele possa fazer qualquer coisa, mas ele vai permanecer salvo. Em Cristo Jesus nós não conseguimos fazer coisa alguma fora dos princípios divinos. Mas tem uma frase que eu já ouvi durante muito tempo, que diz assim: porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nisso, irmãos. Porque se fosse assim, ao falar sobre o princípio das dores que antecedem o fim, Jesus não teria dito aos seus discípulos na época e aos seus discípulos no futuro, ou seja, a igreja contemporânea, a igreja nossa hoje também. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 10 a 13. Mas também, irmãos, por outro lado, a gente não pode também ter aquele negócio: a salvação é um perde-ganha. Ganhou de manhã, perdeu meio-dia, reconquistou de tarde, perdeu à noite e de madrugada ganhou de novo. A salvação não é o resultado do esforço pessoal. E já ouvi falar algumas pessoas dizendo assim: não, eu estou lutando, eu estou batalhando para ter a minha salvação. Não, você está lutando, você está batalhando, se você é servo de Deus, para buscar cada vez mais a santificação.
Por favor, gente. A gente precisa pedir ao Senhor que traga a revelação na sua palavra. Não é aceitar, simplesmente por aceitar, mas pedir ao Espírito Santo que mostre, que fale. Agora, a nova criatura, verdadeiramente em Cristo Jesus, ela não consegue mais viver na prática do pecado. Oh Deus. A salvação é um presente divino para todos aqueles que creem, que reconhecem a Jesus Cristo como o Filho unigênito do Deus vivo e o recebem como Senhor único e suficiente, Salvador. Aleluia. O Deus eterno, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Deus eterno abomina duas coisas importantes: abomina a idolatria e abomina a mentira. Eita Deus. Agora, irmãos, o preço pago pelo nosso resgate foi a vida do Filho unigênito do Deus vivo. Irmãos, a gente não pode esquecer de coisas que são elementares, mas são fundamentais na nossa caminhada cristã. Deus entregou o seu próprio Filho, fez do seu próprio Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Eita Jesus. Eu penso assim, sabe, como a gente é ruim, sabe? A natureza maligna é terrível. É verdade mesmo. É por isso que a gente tem que mortificar. A gente tem que mortificar o velho homem, ou seja, mortificar essa natureza maligna em todo o tempo. A gente não pode permitir que ela ressurja, porque se ela ressurgir, vai ressurgir muito mais forte. Pior, muito pior do que antes. Então nós temos uma batalha, nós temos uma luta. Essa luta, irmãos, é uma luta pela busca da santificação. É uma luta para proclamar a palavra. Então a salvação que o Senhor pagou lá no Calvário foi completa. Foi à vista. Ele não pagou em parcelas não, gente, em nome de Jesus, aleluia. As duas últimas parcelas ele não pagou, então traz de volta a mercadoria, não. Foi à vista e foi integral, aleluia. Salvação é completa, salvação é real, verdadeira. E ninguém irá ao Pai eterno se não for por Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, e capítulo 5, versículo 18, afirma que a nova criatura não consegue mais viver na prática do pecado. Aí eu gostei dessa versão, que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão somente por meio de mim, aleluia. Gostei dessa versão. Ninguém vem ao Pai, senão somente por meio de mim. E o que é que a palavra nos diz? Que em Cristo Jesus, em Cristo o homem, podia-se contemplar a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E diz o texto bíblico lá de João, no capítulo 1, cheio de graça e verdade. Ainda mais em Cristo, Deus nos concede a prerrogativa de nos tornarmos seus filhos, não nascidos pela vontade do homem, não nascidos pela vontade da carne, não nascidos pela vontade do sangue, mas de Deus, aleluia. Então nós somos filhos. Nós não devemos nada sobre a salvação a homem algum, a ninguém no universo, a não ser o Senhor. Nós somos salvos pela graça maravilhosa de Deus. Então nós somos filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo.
Porque quando fomos batizados nele, fomos revestidos dele. E tem mais. Em Cristo nós somos sementes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículos de 27 a 29. Não é pouca coisa não, gente. Então, igreja, não temeremos as adversidades a ponto de pensar em desistir. Mas pastor, aí não vem nenhum pensamento de desistir? Vem. Mas é preciso lembrar que quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia. Ele habita, ele está, ele permanece de manhã, de tarde, de noite. Inverno, verão, primavera, outono, não importa. E a presença dele não é simplesmente dizer, eu estou aqui e pronto. Oh, meus irmãos. Ai, meus irmãos. Ninguém pode arrancar de nós o Espírito Santo, que verdadeiramente precisa reinar em nossa vida e nos instrui sobre tudo o que devemos e precisamos saber. Então, o preço pago pela nossa liberdade é eterno. Ah, você vai ter liberdade por 50 anos, por 200 anos. Não, é eterno. Oh, aleluia. Então, a presença do Espírito Santo nos faz entender, nos faz perceber, faz com que determinemos permanecer firmes na liberdade com a qual Cristo nos libertou. Portanto, não nos sujeitaremos outra vez à escravidão do pecado. Aleluia. Oh, glórias. E os pensamentos vêm. Mas nós podemos impedir que eles permaneçam. Tranquilamente. O inimigo da nossa vida não sabe o que a gente pensa, mas ele lança as suas setas, as setas inflamadas do maligno. Igreja, as batalhas espirituais estão sendo travadas, mas nunca nos esqueçamos de que o Senhor, em Cristo, o Senhor luta as nossas lutas. Em Cristo o Senhor luta as nossas lutas. E a palavra também diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Ela bate a porta, ela insiste em bater a porta, mas quem abre a porta é o Senhor, é o Espírito de Deus. Então ela tem que sair, tem que pular de alegria, aleluia. Ai, irmãos, oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então a presença divina faz a diferença na nossa vida. A presença divina em nossa vida faz a diferença. Então nunca enfrentaremos as batalhas espirituais com a nossa força, mas na força do Senhor. Agora estou forte, estou batizado no Espírito Santo, falo em língua, fui batizado nas águas. Oh, irmão, faço não. A nossa dependência ao Senhor, ela tem que ser maior a cada momento, Eu digo que ela tem que ser maior e ela tem que ser crescente. É tão fácil a gente perceber as falhas dos outros, né? Oh, Jesus. Mas é tão difícil a gente perceber as nossas. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa liberdade não pode ser pretexto para a carne, mas nós somos fortalecidos em Cristo para que estejamos a cada instante, mais uma vez, mortificando o velho homem. O que é que a palavra nos mostra? Que há uma luta, a carne deseja o que é oposto ao Espírito, e aqui é o Espírito Santo, e o Espírito deseja o que é oposto à carne, e ambos se opõem mutuamente para que não façamos o que desejamos.
Eita Jesus. Oh Deus. Então a convocação divina era para que estejamos vigiando e orando. Eu vou mais adiante, não somente vigiando e orando, mas examinando a nossa própria vida. Quando eu falo examinando a nossa própria vida, eu estou falando os pensamentos que temos alimentados, as palavras que temos proferido, os atos que temos praticados, e tudo aquilo que planejamos. Oh Jesus amado. Olha, irmãos, tudo que falei até agora pode ser resumido numa pequena frase. Deus concede todas as condições para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Vejamos o nosso texto básico. Não apagai o Espírito, não rejeitai as profecias, examinai tudo, retende o bem, fugi de toda coisa má, e o mesmo Deus de paz vos santifique por completo a todos vós, e mantenha irrepreensível o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, e Ele o fará. Aleluia. Ô irmãos, sabe de uma coisa? Em nosso viver diário, nós precisamos perceber que existem motivos, no plural, motivos, razões, para que estejamos agradecendo a Deus em todo o tempo, para que possamos louvá-lo e agradecê-lo em todo o tempo. Sabe, irmãos, quantas vezes as aflições diárias nos perturbam e deixamos de celebrar o Senhor por todas as bênçãos recebidas dEle, a comunhão em família e entre os irmãos, o poder levantar da cama e saber que tem um café da manhã esperando por a gente, sair de casa para o trabalho com alegria, sabendo que no final do mês receberemos o valor para que possamos honrar os nossos compromissos. Oh Deus! Saber que a presença divina é real em nossa vida. Ah, quantos motivos nós temos para celebrar o Senhor. Oh irmãos, a gente só dá valor a algumas coisas quando a gente perde. E eu estou me lembrando agora que lá enfermo, eu não podia fazer isso aqui. E eu subi na cama um dia, eu digo, vou, Damares está lá, os meninos estão dormindo. Eu não posso fazer no chão, senão quem é que vai me levantar? Aí eu subi na cama e eu chorei. Mas a gente faz isso todo dia, sem nenhum problema. Você abre a porta da sua casa, você entra, você vira a chave. E eu me lembro que um dia eu cheguei lá no escritório, você já sabe disso, virei a chave com muita dificuldade, mas não tive força para virar o trinco da porta. A presença dos nossos familiares, gente. Oh, irmãos. A presença dos nossos irmãos em Cristo. E quantas vezes a gente olha para a pessoa e diz, não, já sei como é, assim, 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 assim. E não tem jeito, passa a vida inteira e o cara acha que é aquilo e não tem nada daquilo. Nós somos imperfeitos e precisamos ter a firme convicção disso, mas isso não pode ser uma justificativa para que possamos errar, pedindo perdão, e para que continuemos errando no mesmo lugar. Oh, Jesus! Eu não sei não, viu? Mas, ah, Deus do céu. Às vezes o povo de Deus é muito difícil de cumprir determinações.
Não sei por que às vezes a gente cria isso, né? O cara sabe que a determinação é essa, mas ele quer fazer o contrário. Por quê? O velho homem precisa ser mortificado nessa área também. Por que achar que é mais do que o guarda municipal que parou você no trânsito? O cara é uma autoridade, rapaz. Não importa se o cara é analfabeto, se o cara é o que, não importa, ele está ali representando, ele está como autoridade. Oh Deus do céu. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Há uma pressa do Espírito de Deus. E às vezes a gente está perdendo a comunhão, perdendo a oportunidade de louvar e adorar, porque achamos que, às vezes tem gente de norte a sul, de leste a oeste, fazendo determinadas coisas, que são lícitas, que são corretas, mas às vezes a gente trava porque a gente acha, a gente pensa diferente. Será que está todo mundo errado? Só você está certo, criatura. Jesus amado do céu, tem misericórdia. Você pode não simpatizar com a pessoa, o problema é seu, mas o Senhor disse que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A pessoa não é inimiga e nem persegue você. Então esse amor tem que ser ainda maior. Isso sou eu que estou dizendo. Essa comunhão tem que existir, gente. Oh Deus do céu. Eu passei um tempo da minha vida que eu não podia ouvir determinada pessoa. Me reserva o direito de não dizer o nome. Não é daqui mais. Quando eu vi, e era início de ministério. Início. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu me ajoelhava ali, o Espírito de Deus me fez entender que eu precisava orar, eu precisava abençoar, e eu precisava amar. Porque apesar de eu não ser inimigo, apesar da pessoa ter se declarado inimiga, mas a palavra de Deus diz que é para orar. Aí eu comecei a orar, eu me ajoelhava ali antes de pregar. Aí o Senhor ia lembrando os nomes, eu confesso a vocês que eram mais de 10. Eita Deus do céu. Aí chegou um tempo, houve uma oportunidade que nos encontramos e conversamos. Era início de ministério. E terminamos celebrando juntos. Ah, irmãos, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Você não tem que estar ali o dia todo junto, mas a gente precisa estar com o coração livre. Isso é um exercício de fé. Olha, irmãos, é um exercício de fé que a gente tem que fazer todo dia. Aleluia. Aí vem o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então as dificuldades, dores, decepções, perdas, são realidades em nosso viver, mas a certeza da vida eterna tem que fazer a diferença na nossa vida. Ô gente, em nome de Jesus, não cobra do teu irmão uma perfeição que você não tem. Eu não posso cobrar de você uma perfeição que eu não tenho. Ô Jesus amado. Eita Deus, me ajuda.
O Senhor nos amou e continua nos amando. Ele já nos conhecia. E Ele continua amando, cuidando. E Ele age para que sejamos fortalecidos, ensinados em tudo. Ele faz com que nós sejamos ensinados, e apesar de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as decepções, apesar de todo choro, ele só dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque é o Senhor que traz essa alegria, igreja. Dá para perceber como é maravilhosa a vida. Como é bom estar na presença do Senhor. Ele manda amar, Ele não manda julgar ninguém. Ah, mas Ele diz que pelos frutos os conhecereis. É, pelos frutos conheceremos, mas não julgaremos. Agora, o Senhor é muito claro, repetindo o texto: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Ô irmãos, aquele que faz com que a realidade bíblica ocorra em nossa vida é aquele que habita em nós, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, gente. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. Por favor, não esquece disso, estou falando pela segunda vez. Agora, meus irmãos, nós não gostamos das lutas, das aflições, das decepções, e jamais daremos graças a Deus por elas, pelo sofrimento, mas pela providência divina, pela providência generosa de Deus, Ele transforma adversidades em aprendizados. Aí nesse aprendizado Ele fortalece, Ele ensina, Ele sara. Não importa o que os outros digam a respeito das suas decisões, o que importa é o que o Senhor está dizendo. Agora, se você está fazendo errado, escute logo da primeira vez, porque as consequências lá na frente serão terríveis. Então, como servos do Deus Altíssimo, nós devemos conceder total liberdade para o agir divino em nosso ser. Vou encerrar. Olha, irmãos, as verdades, as revelações bíblicas, elas não são novas e jamais serão criadas pelos homens, mas vivificadas a cada instante, mesmo quando não conseguimos entender, mas aceitamos. Ah, por que isso, Senhor? Ah, por que isso, Pai? Ah, mas nós oramos tanto por aquela jovem. E o Senhor levou. E agora, pastor? Existe a dor da separação. Eu falei para a irmã ontem. Existe a dor da separação, mas pense uma coisa. Nós pertencemos ao Pai eterno, gente. Ele chama na hora que Ele quer. Ele chama na hora que Ele quer. É por isso que o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Aí eu fico pensando, e agora a serva do Senhor, tão jovem, mas serva do Senhor, está lá glorificando, exaltando ao Deus eterno, desfrutando do que o Senhor tem preparado, fazendo parte agora da igreja triunfante, mas nós continuamos aqui na igreja militante. Agora, meus irmãos em Cristo, meus amados irmãos, servos do Deus eterno, discípulos de Jesus Cristo, é possível ter uma vida agradável e santa. Sabem por quê?
Sabe por quê? É porque a determinação divina é nos santificar por completo, gente. É o trabalhar no espírito, na alma e no corpo. E isso somente depende de cada pessoa em sua própria vida. Que louvor. Depende de cada pessoa. Na minha vida depende de mim, na sua vida depende de você. Deus está preparado para agir, Ele tem poder para agir. Com toda certeza, a igreja, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Então podemos amar uns aos outros e juntos proclamaremos a palavra do Senhor em todos os lugares. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus opera milagre na nossa vida, todos os dias. Todos os dias. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá a vida. Ele que nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Ele que nos ensina que o Evangelho não é somente levar a palavra, mas precisa ajudar de alguma forma. E como igreja nós fazemos isso. Mas não é preciso publicar e botar em coisa que está fazendo, não. Ora, se eu creio que Deus tem poder para mudar vidas, por que não creio que Ele tenha poder também para restaurar os meus familiares? Aleluia, aleluia, aleluia. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deixe Jesus agir. Sabe qual é a pior coisa que existe? É o legalismo. A espiritualidade é tanta que aí tem um legalismo. Eita Deus do céu. Deixa eu dizer mais uma vez, nós estamos nos últimos dias. Agora, irmãos, a gente não vai levar daqui, a gente não vai levar nada. Não leva nada para daqui. Mas como é que você quer que as pessoas lembrem-se de você? Aí eu me lembrei agora do meu neto, ele tinha uns 6 para 7 anos. E eu sempre gostei de... Eu brinco muito, irmãos, você não me conhece. Eu brinco muito, eu mexo muito com os meninos. E aí o Pedrinho disse assim: vô, você sabe como é que eu vou me lembrar de você quando você morrer? Aí eu disse: não, Pedrinho, eu vou me lembrar que você fazia essas doidices todas com a gente, para fazer a gente sorrir. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Onde é que está aquele irmão, aquela irmã com um sorriso bonito, maravilhoso, que todas as vezes passava por mim e me dava a paz do Senhor? Onde estão aqueles irmãos que, com um sorriso tão grande, procuravam falar comigo e eu virava as costas para não falar com eles? Gente, como é que pode? Eu não consigo entender isso. Eu acho que a minha mente é muito pequena, não dá para entender esse negócio. Quem vai pregar hoje? Deus quer o melhor para a nossa vida.
Deus quer fazer o melhor da nossa história. E o legado que podemos deixar é um legado de bênçãos. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito. Fazer o quê? Senhor, muda o que precisa mudar. Lembra? Tira o que precisa ser tirado. Coloca o que precisa ser colocado. Ah, Senhor, não me deixa passar aqui sem cumprir, sem fazer tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Levanta a mão sobre os teus filhos e abençoa. Poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro vida para essa igreja. Eu declaro prosperidade. Prosperidade financeira. Prosperidade na palavra. Uma igreja que pode ser conhecida como uma igreja que ama. Uma igreja que faz. Uma igreja que proclama não o seu nome, mas o nome de Jesus. Jesus disse: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Amém? Sentado como você está, eu quero fazer uma oração. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que essa manhã seja um marco na minha vida, na vida dos teus filhos. Um marco no sentido de que verdadeiramente queremos que as palavras tornem-se realidade em tudo em nossa vida. Senhor, retira a insatisfação, retira o preconceito, retira o pretexto que é usado para não fazer aquilo que tu queres. Ó Senhor, 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 abençoamos o teu povo nesse lugar, Pai. Te agradecemos pela vida. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, pela liberdade de locomoção, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa em nosso país. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.